O Brasil acaba de ganhar um novo jogador no disputado mercado de smartphones, mas este não é apenas mais um lançamento. É a primeira vez que essa gigante chinesa monta uma operação completa fora da Ásia, com direito à fábrica própria na Zona Franca de Manaus e uma marca desenhada sob medida para o consumidor brasileiro. Estamos falando da Jovi. Por trás desse movimento está uma estratégia de longo prazo, tecnologia de ponta em câmera, bateria que acompanha o ritmo do brasileiro, design premium e um pacote agressivo de pós-venda. Tudo adaptado após anos de pesquisa local. Mas e por que agora? O que a China enxerga no Brasil que muitos ainda não perceberam? E como uma marca chinesa pretende romper antigas resistências e conquistar o bolso do consumidor nacional? No episódio de hoje, uma conversa exclusiva com Jorge Gloss, diretor de marketing da Jovi no Brasil. Entenda como funciona a operação, os bastidores da chegada e o que podemos esperar dessa nova onda de marcas chinesas aterrissando por aqui. E para quem ficar até o final do episódio, nós temos uma novidade inédita. Mas primeiro, vamos ao episódio. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Hora da China. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse, co-host do programa. E esse programa que fala sobre conexão Brasil-China, China-Brasil, tudo que envolve tecnologia, inovação, novos negócios e como que a gente pode ver e interpretar o que acontece na China e traduzir aqui para a nossa realidade no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito estratégico, um tema de marca, e de uma empresa, um player chinês novo, muito relevante, que está chegando e entrando no Brasil com força para trabalhar o aparelho, né, os smartphones chineses aqui no Brasil também. Então hoje a gente vai receber aqui o Jorge Gloss, diretor de marketing da Jovi, e ele vai contar um pouquinho já da história dele, enfim, da relação com a marca e os planos da marca. Mas eu também queria saudar aqui o grande parceiro Encher, aqui presencialmente no nosso estúdio, nosso novo estúdio da Startse em São Paulo. Então, bem-vindo. É isso que eu ia comentar, Leal. Obrigado pelas boas-vindas aqui e principalmente nesse estúdio novo, nesse espaço. A gente está se acostumando, inclusive, ainda, né? E tô um pouco distante aqui do Léo, tô me sentindo um pouco acuado, mas tudo bem. Fica tranquilo, tá de E casa. hoje, de fato, acho que marca um novo momento de convidados que a gente vai ter, principalmente as novas marcas chinesas e uma marca incrível e um profissional que já trabalha no mercado chinês. E acho que ele vai trazer um pouco dessa experiência e desse diferencial e do que essa marca traz de proposta para o público brasileiro também, Leal. Sem dúvida. E bom, a Hora da China não é a Hora da China se não estiver conectada com a China. E hoje quem está com a gente é a Camila Gattaz. Então, ni hao, muito boa noite para você aí, o episódio gravado, né? Mas de manhã aqui em São Paulo, noite na China. Muito bem-vinda. 晚上好，你好，你好。Leal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, em você também. Jorge, indiscutível o teor de importância que trata-se a conversa de hoje. Estou muito ansiosa para entender um pouquinho mais de mais uma marca chinesa que tem muita probabilidade de êxito no mercado brasileiro e ansiosa para conversar sobre as estratégias que a gente virá pela frente. Maravilha, muito bem. Então, Jorge, muito bem-vindo à Hora da China, aqui é a Startse. E conta pra gente, sim, acho que vamos começar pelo começo, né? Conta um pouquinho, claro, da tua trajetória, enfim, mas especialmente quais são os planos da Jovi, apresenta a marca, acho que é uma marca nova para o público brasileiro. Então, conta um pouquinho do que é a marca e como que a marca chega no Brasil. Perfeito. Primeiro, agradecer ao convite, Leal, Camila, uma grande honra estar aqui com vocês. Tanto para o Jorge quanto para a Jovi tá tendo espaço. Então, a primeira pergunta que normalmente fazem é Jovi, como é que se pronuncia, né? Como é que se fala esse negócio? E é Jovi. Em inglês, normalmente a gente fala Jovi por causa da pronúncia do J. Mas, como a gente costuma brincar, a gente gosta que falem da gente se é Jovi, se é Jovi, enfim, como ficar mais fácil para vocês. Eu conheço bem essa dúvida, porque Startse também não é um nome tão simples. Já é Startse C, Start SE, então tem de tudo, mas é isso aí. Lembrem da gente. Mas vai ser fácil de gravar e acho que vocês vêm com força também para consolidar esse novo nome. Para quem não sabe, a Jovi é uma marca chinesa, na verdade vinculada à Vivo, né, a maior fabricante chinesa de smartphones por lá. Não é a Vivo que a gente conhece aqui do Brasil, a Vivo é uma empresa lá da China, e vem com essa marca aqui para o Brasil. Então, você que é um grande
entendedor, conhece todas as marcas que estão chegando no Brasil. Abra as portas aqui do Brasil para o Jorge e para a Jovi. Eu acho que é interessante a gente trazer, principalmente o Jorge e a marca numa das primeiras conversas que a gente está tendo com marcas de consumo chinesa, porque ela tem muito destaque na China e está entrando com muita força aqui no mercado brasileiro, né? Então, Jorge, qual que é a proposta de valor? E por que Brasil nesse momento? Algumas marcas tentaram entrar antes, algumas ainda não entraram. E não só do seu setor, estou dizendo como um todo também. Porque nesse momento, porque Brasil? A Jovi, como o Léo comentou, é uma marca da Vivo Mobile Communication, que é a maior da China, que fez uma expansão enorme no mundo a partir de 2014 e começou a expandir primeiramente na Ásia, depois foi chegando até chegar no Brasil agora em 2025. O Brasil é um país muito estratégico para a empresa como um todo. É o primeiro local onde a gente está montando uma fábrica fora da Ásia. Então, essa é a importância que a gente tem para a empresa como um todo, né, para a holding. E, obviamente, é um país que tem um mercado consumidor enorme, pessoas que consomem celular com uma frequência muito grande e que estão ávidas por uma inovação, né? A gente tem um mercado que se consolidou de uma forma muito constante nos últimos anos e agora a gente está chegando com uma nova proposta de valor e de serviço para oferecer para os consumidores. Legal. E, Camila, fica à vontade para nos interromper aqui, entrar. Obviamente vou te passar a bola também, mas você fala a hora que você quiser. Conta pra gente um pouco. Você foi o primeiro funcionário número 1 aqui da Jovi no Brasil, né? Uhum. Como que foi esse processo, assim, esse começo, né? Porque uma coisa é você, como você já teve experiência em outras marcas chinesas que já tinham estruturas aqui no Brasil, mas agora começar uma empresa do zero, com a complexidade que a gente sabe que o Brasil tem, né? Seja para entender o consumidor final, porque o Brasil são muitos Brasis, seja para, de fato, estruturar a empresa por aqui. Conta um pouco dessa história de como é que é para alguém pegar uma marca tão relevante e começar do zero um trabalho para tornar ela relevante aqui no Brasil. Cara, para mim é muito legal a história, porque tem a ver com a minha trajetória pessoal, com a trajetória da companhia. Então, eu inicialmente vim do universo de propaganda, de marketing, trabalhei durante muito tempo em agências. Eu estava trabalhando, cuidando das contas de Coca-Cola e de L'Oréal. E aí, lá em meados de 2019, mais ou menos, a gente recebeu uma proposta para começar a trabalhar com Americanas.com, que na época era uma grande marca, mas que não tinha grandes investimentos em publicidade. Era uma gigante no digital, né? Fazia todos os formatos de performance, de funil, mas não era uma marca que ia para além disso. E aí a gente fez um trabalho muito legal com eles na época, que chamou a atenção dos primeiros funcionários do Alibaba no Brasil. Inclusive do Yanji, que na época era quem estava aqui à frente da operação, e ele me chamou para entrar no Alibaba. E aí foi uma jornada ali de 3 anos, onde a gente veio construindo principalmente a marca AliExpress aqui no Brasil. E a minha conexão com a Vivo Mobile Communication aconteceu lá na China. Então, tinham pessoas do Alibaba e da Vivo que se conheciam. Ele falou assim, eles estão estudando, querendo entender um pouco mais do mercado. Você pode dar uma força? E aí, a gente se adicionou no WeChat, começou um papo, evoluiu, a gente foi conversando. Até que chegou um momento, no ano passado, em 2024, no comecinho do ano, onde começaram a vir os primeiros chineses para o Brasil para estudar o mercado mais a fundo em loco. Então, antes foi feito muito estudo, mas assim, estudo de segmentação de mercado, de PowerPoint, de Excel, e aí começaram a vir para sentir o mercado de fato. Daí, nesse momento, a gente fez a conexão pessoalmente. Eu conheci algumas pessoas, inclusive o nosso CEO, o Alan, e depois a conversa evoluiu até ser feita a proposta e eu entrei, de fato, na companhia no dia 1º de julho do ano passado. Uhum. Então, foi um processo relativamente longo, essa Muito pesquisa no Brasil. Mas durou quanto tempo, mais ou menos? Ele iniciou em meados de 2022, mais ou menos, que Legal. começou os estudos mais pesados. Em loco, o primeiro funcionário que esteve em loco foi em outubro de 23. Uhum. E a decisão Brasil já era tomada ou ainda tinha que pensar se viria ou não? Foi uma decisão que foi sendo tomada aos poucos. Nunca foi assim, vamos Brasil com certeza e tá definido. Então, assim, começou a ser estudado, viu-se a possibilidade, porque hoje, como a gente já comentou, a gente tá vindo muito forte. Então, a forma como a gente viria foi tudo sendo construído aos poucos. Então, inclusive, quando eu cheguei, ainda era uma operação que estava 80% certa. Ainda tinha uma chance, assim, de não, vamos mudar os planos, vamos para outro lugar. Então, foi, inclusive, uma das
das propostas que eu aceitei quando eu vim, essa incerteza, com o objetivo, obviamente, de acreditar na proposta da marca lá na China, da intenção de vir para o Brasil. E aí, assim, a gente tinha, na época, um plano de negócios para chegar aqui, mas na época a gente ainda não tinha nem a marca. Então, foi uma das minhas primeiras funções, ver como que a gente traria essa marca que é gigante lá na China, a Vivo Mobile Communication, e como que a gente chegaria no Brasil. E essa é uma dúvida. A Jovi é uma marca usada exclusivamente no Brasil ou ela também é usada em alguns outros mercados? Ela foi criada exclusivamente para o Brasil. Legal. A gente tem a Jovi, a nossa assistente pessoal. Então, lá na China, quando você fala Hey Jovi, é a forma de acessar o celular só por voz. Foi daí que o nome surgiu. Quando ele surgiu com diversas outras possibilidades. A gente pré-testou mais de 40. E aí, Jovi foi passando nos pré-testes sempre muito bem. E daí foi de onde a gente escolheu, optou pelo nome e a gente trouxe ela para cá pela primeira vez com uma marca do smartphone. Legal. Camila, para você entrar na conversa aqui, na discussão. Você está aí na China, você conhece, vive as marcas chinesas aí. Então, traz para nós e para o Jorge um pouco da tua perspectiva e das tuas dúvidas e curiosidades em relação a esse movimento. Jorge, parabéns pela sua trajetória. É sempre um desafio muito grande, né? A gente trabalhar com uma marca que tem um DNA, que tem uma cultura, que tem uma liderança e uma representatividade muito grande no mercado local e levar isso de uma maneira que você consiga ainda assim expressar quais são os diferenciais da marca com um preço diferente do que, né, dos preços que são aplicados aqui, provavelmente isso. Com estratégias de comunicação, estratégias de marketing que têm que ser adaptadas para o mercado local. E eu entendo o poder que a Vivo tem dentro do ecossistema chinês, né? A Vivo Communication. Eu entendo isso, eu vejo isso. E o celular hoje, de uma maneira geral, ele é muito mais do que hardware e software, né? Ele é uma ferramenta de democratização de acesso, de informação, de cultura, de entretenimento, de pagamento, de conectividade. E é claro, quando a gente está trabalhando uma marca no Brasil, é muito difícil que num mercado que não é tão desenvolvido em diversos sentidos, inclusive infraestruturalmente, como é a China, a gente tem alguma limitação em termos de ecossistema do que é possível ser implementado de fato. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, dentre todas essas ofertas que a Vivo tem aqui, como é que isso vai ser adaptado e levado para o Brasil passo a passo? Boa, obrigado pela pergunta, Camila. A gente está trazendo o que a gente acha que se encaixa de melhor no contexto brasileiro. Então, hoje a nossa proposta de valor é centrada em 3 pilares. A gente tem tecnologia, que a gente traz várias inovações para o mercado, várias first times para cá. Então, assim, não sei se a gente consegue ver de casa, mas a gente tem uma câmera co-criada com os Zeiss. A gente tem um Aura Light. Esse aqui é o nosso V50. Vou exemplificar para vocês aqui que a gente tem o Ring Light embutido dentro do celular. Então, vamos mostrar aqui na prática ele funcionando. Pronto, já conquistou metade da nossa audiência. Modelado, né, a gente fala tanto de live commerce aqui, né? É verdade, é verdade. Tem um clique aqui para comprar? Tem um clique aqui? Tem um botãozinho aqui, compre aqui. Só clicar no botão embaixo da nossa transmissão. Então, a gente traz essa proposta de tecnologias novas para realmente as pessoas terem experiências diferenciadas. A gente traz um pós-venda como um diferencial muito forte. Então, a gente tem uma garantia de tela quebrada, por exemplo. Se a pessoa quebrar a tela, a gente troca por 1 ano. A gente tem garantia estendida por 2 anos. A gente tem revisão, a gente tem garantia de bateria. Então, assim, é um pacote que a gente está chamando de pacote 5 estrelas, que a gente oferece como uma proposta de serviço muito diferenciada para o consumidor. E, enfim, são essas as... Esses serviços adicionais são da própria Jovi? São. Legal. E quando vocês fizeram esse trabalho de estudo e adaptação, quais foram as diferenças principais que vocês sentiram entre usuários chineses e brasileiros?
a gente tem como uma premissa básica da companhia colocar o usuário no centro de todas as decisões. Por isso que a gente passou tanto tempo até chegar aqui. Então, assim, foram 2 anos pesquisando, entendendo a fundo o consumidor. Depois a gente chega, a gente começa a adaptar, a gente testa produto, a gente testa serviço e vai, com base na percepção deles, adaptando. Então, quando a gente falou sobre a minha chegada, eu fui o número 1 da companhia. A gente teve a nossa diretora de RH chegando para ajudar a montar time. E depois a gente teve, assim, 8 pessoas que chegaram de techs, de administrativo, de logística, para ajudar a estruturar a operação, porque aí é completamente diferente da China. E o usuário brasileiro, ele tem... O que te chamou a atenção quando vocês perceberam, nosso usuário brasileiro gosta disso, que talvez o chinês e usuários de outros países onde a Jovi ou a Vivo está, não tem talvez esse destaque? Aqui o que o brasileiro usa muito é câmera. Então, que está muito alinhado com a nossa proposta de valor. Então, todos os aparelhos a gente desenha para suprir essa necessidade. E aí a gente tem outros, por exemplo, no V50 Lite, a gente... às 6 da manhã tem o tempo de commuting, né, de ir até o trabalho. Aí trabalha, aí vai às vezes para a faculdade à noite, aí depois da faculdade ainda vai para uma festa, para um bar. Então precisa ter um celular que dure o dia todo e aí a gente tem uma proposta mais focada nisso. Então a gente foi adaptando as nossas propostas de valor e de produto de acordo com a realidade do consumidor e a gente moldou cada uma das propostas em produtos diferentes. Jorge, dentro da estratégia, pensando na estratégia, né, de uma empresa chinesa que está olhando para o Brasil, toma a sua decisão de entrar, começa o processo, talvez ainda não com 100% de certeza de que vai de fato acontecer, como você comentou. Pesquisa, depois você, desde que quando entrou, 1 ano até, a gente não comentou, né? A marca, a gente está gravando aqui no dia, que dia é hoje? 10 de junho. E o episódio deve ir para o ar, né, em alguns dias. Então, vocês de fato estão vendendo a questão de dias ou pouquíssimas semanas, né? Fazem exatamente 10 dias. Então é uma honra já ter você aqui, né? Comecinho de junho. Então, 1 ano até, né, de fato, entre você chegar, fora todas as pesquisas, e a marca ir, né, para o mercado de fato. Dentro da estratégia da companhia, que pensa todas essas etapas, aonde que entra a decisão de produzir localmente? Na Zona Franca de Manaus? O porquê desse movimento? Tem marcas que começam, até para testar, começam talvez primeiro importando, testa o mercado e aí depois decide fazer algum tipo de investimento com né, fábrica. Por que vocês tomaram essa decisão de já fabricar aqui no Brasil de cara? Essa foi uma decisão feita desde o início da operação para ser um diferencial competitivo. Então, inicialmente eu comentei que a gente tinha tecnologia que a gente está trazendo para o mercado, a gente tem um pacote de serviços e a gente tem a fabricação local. Isso traz mais competitividade em preço, em logística. Então, foi uma decisão tomada desde o início e, como eu falei, é a primeira fábrica que a gente tem fora da Ásia. Então, assim, é uma importância estratégica para a gente ter aqui como um centro mesmo para prover melhor produto, melhor serviço para a população. Também a gente tem, dentro dos nossos pilares de cultura na empresa, a gente tem o Ben Fan, que aí, na minha tradução leiga, meu mandarim não é tão bom. Isso foi mandarim. Desculpa. Agora o Insta caiu. Faltou uma entonação aqui. Zoada, né? Mas a gente fala de fazer as coisas certas e depois fazer do jeito certo. Então, para a gente fincar a raiz aqui com o nosso plano de longo prazo, assim, é uma forma de demonstrar o nosso compromisso com o Brasil. Então, o brainer, assim, ou era assim ou não era. Legal. Acho que é um recado também que você falou, acho que é interessante, né? Para quem vai ser consumidor da marca, entender que não é uma marca que vai, ou pelo menos não pensa em entrar e sair conforme o vento sopra. Já tem todo um movimento estratégico de investimento de consolidação, de nascer consolidado para ter uma vida longa no mercado brasileiro. Né? Esse foi o nosso primeiro movimento, né? Quando a gente, assim, montou a operação lá até o final do ano, estruturando toda a parte de logística, de fábrica, etc. A gente começou a comunicar ali em meados de abril. E a ideia foi mostrar, assim, que essa marca, que é gigante lá na China, estava chegando no Brasil. Então, a gente conta um pouquinho da história da Vivo Mobile Communication e como que isso está se traduzindo na Jovi. E aí, um pilar central para a gente foi comunicar a fábrica. A gente tem um vídeo onde a gente levou o Oyama, que é um jornalista lá de Manaus, para visitar e mostrar exatamente assim, as pessoas que estão trabalhando lá, entrevistá-las, mostrar um pouquinho dos bastidores. Que é para mostrar que realmente a gente está aqui, está de fato, está pensando no Brasil, está pensando a longo prazo.
E essa questão da fábrica, só explorando um pouquinho mais isso. Então, ela tem o objetivo de, imagino, de manter uma oferta constante, porque muitas vezes quando você importa, às vezes falta produto, essas coisas. E o que você enxerga e qual que é a proposta também para o consumidor que ele vai sentir na prática tendo uma fábrica aqui no Brasil? A gente tem preços mais competitivos e a gente tem uma proposta de pós-venda que também ela é mais satisfatória. A gente consegue entregar mais rapidamente e oferecer uma gama maior de serviços para ele, sem ter que esperar vir os componentes da China e etc. Então já tem uma entrega local, né? Basicamente. Fabricou aqui no Brasil, o consumidor está aqui também, então fica mais fácil chegar na casa dele. Né? Exato. E dentro do pacote de benefícios 5 estrelas que eu comentei, ele só é possível por a gente ter a produção local, né? Senão ele seria inviável. Não, essa parte da garantia da tela, para mim, funciona super bem. A gente viu que o usuário brasileiro, normalmente é difícil ter uma tela intacta. Ninguém tem. Eu tenho uma dúvida. Diga. Acho que deu uma mini travada. Eu dei uma travada. Pode seguir, estamos te ouvindo. Pode seguir? Pode. Jorge, você que tem a experiência em trabalhar com outras marcas chinesas e também de outros tempos, você sente hoje a diferença em termos do consumidor brasileiro quando você diz que você está trabalhando com uma marca voltada para bens de consumo chinesa? Ou seja, eu sinto que até muito pouco tempo atrás isso ainda era um grande tabu. E a gente vê algumas marcas tentando ainda se desassociar da China como imagem. E você está trazendo a China como referência em todos os momentos. Isso foi testado? Teve um impacto diferente na percepção do consumidor ao longo desses últimos anos, na sua percepção? Muitos, inclusive da minha pessoal, assim. Eu agora estou trabalhando com chineses diretamente fazem 4 anos. Se eu imaginasse que eu estaria num podcast falando sobre China, eu falaria, o que aconteceu na tua vida aí que deu essa mudança drástica? Mas eu acho que não só a minha pessoal, mas do brasileiro como um todo, tem mudado muito em função das novas marcas que estão entrando, né? Durante muito tempo, o Made in China era aquela marca, aquele produto de baixa qualidade que você comprava por ser baratinho. E hoje é completamente o oposto, né? A gente está sendo pioneiro em inovações. A gente chega com produtos diferenciados que você não encontra nada parecido. Que você chega e você tem orgulho assim, de ter, de mostrar para as pessoas, de mostrar as funcionalidades. Então isso acontece com a Jovi e acontece com outras marcas também, que a gente tem várias, né? Tem no universo de e-commerce, tem no universo alto e vai ter em cada vez outros lugares, né? Outros segmentos também. Só queria trazer um comentário aqui. Acho que a gente falou que a marca surgiu em 2014, na verdade é bem mais antiga, né? 2010. E o primeiro aparelho foi lançado em 2011. Então é uma marca já com bastante tempo de estrada na China também, né? A nossa timeline, assim, a nossa matriz lá atrás surgiu em 95, dentro do universo de tecnologia. Aí a gente entrou no segmento de celulares em 2010. Foi que nem a Jovi. Na Jovi a gente criou em 2024 e começou a vender em 25. A nossa matriz a gente criou em 2010 e começou a vender em 2011 celulares, que é a Vivo Mobile Communication. Em 2014 foi quando a gente começou a expandir internacionalmente, primeiramente na Ásia, até chegar aqui no Brasil. Deixa eu pegar esse gancho de marca chinesa com percepção de valor positiva, porque acho que o produto chinês a gente já tem há muito tempo no Brasil, mas o produto chinês ele vinha com... A gente está falando do passado, né, em Camila, mas a gente que fala aqui só neste programa desde 2020 sobre marcas, enfim, e produtos, a gente e fala também nos ambientes privados, né, que a gente participa, eu pelo menos ainda percebo que muita gente ainda tem a percepção, mas cada vez menos gente tem a percepção. E acho que esse é um ponto, e acho que isso vem muito atrelado exatamente com o que você falou. A percepção com relação às marcas chinesas, que têm produtos de muita qualidade. Mas não é só o produto que vem mudando essa percepção. A marca também chinesa vem se tornando marca desejada. E a gente vê isso em vários outros setores acontecendo. Então eu queria te ouvir, você que é um cara de marca, né, vem do meio publicitário, o teu olhar sobre essa construção, percepção de marca para um público brasileiro que, vou dizer assim, na sua grande maioria, ainda pode ter essa visão em relação ao produto, mas cada vez mais vem mudando
Eu acho que a essa construção relação? de marcas é sempre uma construção que você faz a longo prazo, né? Nunca acontece do dia para a noite. Então, vem as primeiras marcas, primeiros produtos, furando a arrebentação, trazendo essa, e você querer uma primeira assim, opa, é diferente, né? Pô, tem uma coisa legal aqui. E você vê isso de novo, depois vê de novo, e vê de novo. Até uma hora que você vê recorrente, você muda completamente a tua opinião. Então, acho que isso que tá acontecendo. Pessoas como nós, que têm mais envolvimento com a China, têm essa percepção anteriormente, mas hoje eu já vejo como uma percepção um pouco mais massificada. Obviamente que ainda tem muita gente que ainda tem essa percepção, né? Que ainda fala assim, pô, mas China é bom mesmo. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que eu tive contato com a marca da Vivo Mobile lá no Alibaba foi quando vieram chineses para cá e eles trouxeram uma marca de celular. Eu olhei e falei assim, que marca é essa, sabe? Por que você não usa essa que a gente conhece aqui? Ele falou, por que eu usaria essa que é muito melhor? Eu falei, nossa, tem um universo completamente novo e diferente que não chega pra gente, né? Acho que agora a gente tá começando a ter acesso a mais produtos culturais da China, e produtos físicos também, né? Quando a gente fala de cultura, a gente tem um jogo que começou a virar febre, né? Como o Konga no passado. A gente tem agora, o meu chinês vai ser horrível, mas o Nedja do filme, da animação. Que esse, eu tenho dois filhos pequenos, eu tento trazer para cá, assim, para ver, para achar, para mostrar aqui, e é muito difícil. Então, assim, acho que são ondas que vão acontecendo, que vão aproximando a gente cada vez mais do universo chinês. Eu vou dar um depoimento. Meu pai é consumidor da marca. Ele recentemente ele voltou tem um mês lá da China e trouxe um aparelho novo. Agora que já está disponível aqui, então falar para ele que não precisa mais. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E só para pegar essa parte das tecnologias, você mencionou a câmera, bateria também. Quais são outras características importantes que você quer destacar aqui? A gente trabalha muito com design, assim, né? Então, mostrando o pessoal que está de casa e vendo, para quem não está ouvindo. Eu vou tentar descrever ao mesmo tempo para quem está só ouvindo. Mas o design da câmera é muito diferenciado, né? A gente tem ela numa posição e num formato que ela é muito característico. Quando a gente olha para os outros aparelhos que a gente tem no mercado hoje, eles são muito parecidos. Então, esse aqui só no olho você já vê o diferencial. Ele tem detalhes no acabamento, onde a gente trabalha pautado no mercado de luxo. Então, a gente baseia o design, por exemplo, aqui o que tem em volta da câmera, em relógios de luxo, que tem em formatos que a gente chama de em formato de diamante. Quando você olha assim bem no close, você vê que são vários diamantezinhos um do lado do outro. A própria proposta da Aura Light, por exemplo. Então, esses são os nossos 3 pilares, né? Câmera, bateria e design. Muito bom. Camila, fica à vontade aí. Deixa eu trazer um ponto aqui, Jorge, assim, em relação a gente viu algumas empresas chinesas entrando no mercado brasileiro e a gente ouve histórias, né, com relação vamos dizer assim, a imposição de como as coisas são feitas na China ou como o mercado consumidor acontece na China, e se cria uma expectativa de que isso também aconteça aqui no Brasil e eventualmente isso pode criar frustração, enfim. Como que a Vivo, né, através da marca Jovi, tem buscado equilibrar esse lado de ter uma identidade muito forte, por ser uma marca muito forte lá fora, mas adaptando isso para uma expectativa do público brasileiro. E você está falando de mercado, né, mais premium, então tem um posicionamento mais premium. Como que você, como uma pessoa aqui que precisa transmitir né, o que a marca representa aqui no Brasil, o que quer representar aqui no Brasil, mas tem uma matriz lá fora muito forte. Como é que é essa relação? A gente tem uma cultura muito diferente, né? O que acontece lá na China, o que tem no Brasil. Mas é muito legal que a gente tem como visão de empresa o usuário no centro. Então, assim, os nossos chineses, eles já vêm predispostos a ouvir. Então, todo momento, assim, inclusive nas decisões meio banais, assim, no cotidiano, vamos ouvir uma pessoa mais próxima do target? Vamos trazer ela para cá? Vamos ver? Vamos debater? Então, a gente tem essa visão dentro da empresa que é muito legal e é um pouco diferente das outras. Acho que todos os chineses vêm para cá tentando se adaptar, mas acho que na Vivo Mobile, agora na Jovi, é um pouco mais forte. A gente tem um board, né, que são pessoas com muita experiência na empresa. E, assim, acho que o que tem menos tempo de empresa tem, sei lá, 7, 8 anos. Então, são pessoas que foram muito bem sucedidas em outros mercados. Então, eles entendem o DNA a fundo do que a gente é, do que a gente pode ter como proposta de valor. E a gente traz isso e adapta, e a gente tem um board de diretores locais de cada área. Então, tem muito debate que acontece, assim, acho que a gente consegue ouvir o consumidor e a opinião do brasileiro um pouco além do que costuma se acontecer em outras empresas chinesas, pelo menos na minha percepção pessoal. Então, eu imagino que você tem autonomia para adaptar, de fato, para a necessidade local, né?
a gente tem autonomia, a gente tem mais do que autonomia, a gente tem a intenção. Então, assim, por exemplo, agora na comunicação, a gente está começando a ter nossos primeiros movimentos de comunicação. Desde o início, a gente sempre optou por trazer principalmente assets produzidos localmente, ao invés de trazer aqueles dobrados de outros mercados, porque a gente sabe que o brasileiro tem uma necessidade, um formato diferente de se comunicar. Você está assistindo A Hora da China, e se você chegou até aqui é porque já entendeu e sabe que a China não é só tendência, mas é a nova realidade dos negócios globais. Enquanto seus concorrentes ainda estão sonhando em inovar, empresas chinesas já estão redefinindo o jogo com escala e velocidades impressionantes. Quer parar de apenas observar e começar a aplicar essa mentalidade no seu negócio, independentemente do seu tamanho ou setor? Então a Startse tem um convite inédito para te fazer. É o programa China Strategy, um programa presencial exclusivo de 2 dias aqui no Brasil, aqui na nossa sede, no nosso escritório em São Paulo, onde você vai aprender a usar a estratégia chinesa para criar vantagem competitiva dentro do seu setor. Acesse o QR Code na tela ou saiba mais detalhes no fim do episódio. Fala, Camila. Em relação a ponto e canal de venda, a gente observa diferentes estratégias de marcas chinesas que também foram ao Brasil nesse momento do contato com o consumidor. Algumas com focos em multicanais, outras muito mais focadas no online, outras mais focadas na experiência in store. Como é que a Jovi está pensando nessa estratégia de multicanalidade no mercado brasileiro? Isso é muito legal porque em diferentes locais do mundo a gente enfrenta diferentes cenários. Então tem países onde a gente só tem lojinha de bairro, lojinha pequena e a gente tem que ter uma capilaridade enorme. Tem lugares onde loja própria é o nosso principal canal de venda. Aqui no Brasil é um local onde a gente tem principalmente redes de varejo muito grande. Então a gente está fazendo negociação com todas as grandes, nacionalmente e regionalmente. E obviamente as operadoras também têm um papel muito relevante. Então aqui a gente conta muito com esses canais, com esses parceiros, que a gente também vem fomentando o relacionamento desde o início da operação e vão ser os principais canais de venda aqui. Muito bom. Entendi. E Fala. só um follow-up, perdão, gente, vocês não estão me vendo, daí eu tenho uma dúvida só. Jorge, você mencionou em relação ao target, que isso está sendo muito bem testado. Me corrija, por favor, se eu estiver equivocada dentro dessa minha interpretação e análise, mas no que eu entendo do mercado de mobiles e comunicação no Brasil, vocês estariam quase que numa camada de intermediário para premium, né? Então não chega a ser premium, mas também não é um aparelho, né, de massa, assim, né? Ou seja, que tem um preço muito baixo, ele está num price point intermediário. Então, dentro dessa estratégia, quem é o target? Eu acho que a tua análise está perfeita, Camila. Acho que você acertou muito. Você chegou a ver algum PowerPoint antes, assim? Porque é exatamente onde a gente está querendo se posicionar, porque a gente enxerga que tem uma grande quantidade de consumidores dentro dessa faixa de preço, mas ela está alinhada com o nosso posicionamento premium. Se você for ver todos os celulares que a gente tem, eles estão numa faixa de premium dentro do segmento. Então, quando a gente traz o V50, a gente está mirando em pessoas que estão no momento de ascensão da carreira, é o nosso corte de target. Então, são pessoas que estão tendo um poder aquisitivo maior, é a chance deles terem um primeiro aparelho mais premium, sabe? Aqueles que eles falam assim, pô, agora eu cheguei lá. Então, é ali que a gente está mirando o V50. Quando a gente fala do V50 Lite, a gente fala de pessoas que já têm um poder aquisitivo legal, que ainda trabalham e muitas vezes estudam também, mas que elas ainda estão nesse processo, precisam de um celular que acompanhe elas durante todo o dia. Em ambos, a gente posiciona como premium e assim como outros modelos que a gente vai vir a lançar no futuro. A gente sempre olha e a gente sempre quer trazer isso como um posicionamento de marca, que é o que a gente tem lá fora, e aí, dentro da nossa cultura, é o que a gente importa para cá também. Jorge, uma pergunta pode ser boba, assim, mas o nome Jovi, ele também... Jovi, né? O Jovi com inglês. Jovi em inglês. Ele também tem algum tipo de associação intencional com esse público, em tese, mais jovem? Foi uma das percepções que a gente colheu da pesquisa, que daí, obviamente, pela proximidade dos nomes, né? Jovem, Jovi, apareceu muito. É a principal associação disparada. Pra gente enxerga como uma coisa positiva. Um fator legal, né? Assim, se associarem a marca com ser uma marca jovem, pra gente é essencial. Mas tem outras associações que vêm junto, né? As pessoas acham que é um nome fácil de lembrar e de falar. É um nome que, assim, não tem nenhum fator pejorativo, ninguém enxerga nada de ruim. Também remete à tecnologia quando a gente analisa os pontos. Então, pra gente, nessa soma de fatores, foi o que fez a gente optar por Jovi.
Legal. E é uma marca que estava disponível também, né? É, Cada vez mais difícil, mais isso, difícil, né? Esse ponto é legal porque, assim, quando a gente começou, a gente tem um time que cuida de naming rights, né, de direito de marca, que é muito forte lá na China, e eles têm um conhecimento local muito forte, assim. Então, a primeira coisa, quando a gente pré-testava, o processo foi muito legal, porque, assim, eu organizava o processo aqui com pesquisa, com etc. Aí, à noite, a gente batia com a China, aí eu ia dormir, voltava de manhã, ele já falava, não, esse pode aqui, vamos por esse lado, e já fazia o pré-teste, e a gente seguia para a próxima onda. Então, a gente tem um pessoal muito forte, assim, que entende muito do assunto, de lá que fez isso tudo pra gente. E pensando no médio, acabou de começar, né? Então, eu tô falando de uma empresa que está começando, mas que com certeza que se planejou tanto para estar aqui, eu imagino que tenha planos bem, pelo menos, estruturados no papel para o futuro. A gente sabe que o mercado brasileiro, quando a gente pensa em América Latina, ele é, talvez exceto México, não sei, mas ele é, obviamente, até pelo tamanho da população, mais representativo. Mas uma vez a marca se consolidando, performando bem no Brasil, vocês já pensam em expandir isso para outros mercados aqui locais, né, entre aspas? A gente considera, mas não é algo que a gente traz à pauta, assim. A Jovi foi uma marca criada para o mercado brasileiro. Depois, mais para frente, pode ser que a gente continue com a Vivo Mobile em outros mercados, pode ser que a Jovi, pela proximidade, por a gente estar produzindo aqui, seja mais fácil. Então, é uma possibilidade que pode vir a acontecer no futuro, mas não é algo ventilado, que a gente já esteja planejando, assim. Acho que vai depender muito dos próximos passos das duas marcas, assim, como que a gente anda e se a gente continua focado em Brasil no futuro, ou se a gente expande ela aqui para os outros mercados próximos. Quais são os outros mercados da América Latina que vocês já estão? A gente tá já em México, Peru, Colômbia, Chile. Tá começando a expandir em outros lugares ali na América Central. Tem algum estudo de Argentina, mas hoje o forte são esses 4 que eu citei primeiramente. E, obviamente, agora o Brasil é a cereja do bolo, é onde estamos o olhar da companhia para o futuro aqui na região. E Camila, eu tô te vendo, Camila, então pode falar que eu tô vendo teu movimento aí. Faz tempo, né? Tô que nem galinha aqui, só assustando. Eu queria entender um pouquinho a questão de conectividade. Jorge, o V50 que você mencionou, ele tem 5G, certo? O nome oficial dele é V50 5G e o V50 Lite 5G também. Legal. E eu fiquei um pouco chocada quando eu vi esses dados recentemente, uma análise comparativa que eu estava fazendo de conectividade entre Brasil e China, que o percentual de usuários no Brasil que usam o 5G ainda é muito baixo, né? Ainda é muito E aí, baixo. e Desculpa, te a minha delay. pergunta é. Perdão, exatamente. Ou seja, a gente, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado mais uma vez, mas se eu não me engano, estava por volta de 15%, 16%, né? Sendo que 4G estava no seu 70%. Então, tem uma diferença ainda muito grande. E isso é um threshold, né? Isso é um ganho de tecnologia muito grande quando você tem um acesso, uma velocidade muito mais rápida, né, com outro tipo de latência e o que isso te possibilita. Inclusive nessa parte que eu estava mencionando antes da democratização e da inclusão, né? Inclusão em todos os sentidos, né? Inclusão em outros mercados, inclusão em outras plataformas, inclusão em outros modelos de negócio. E aí a gente fala aqui sobre alguns dos modelos de negócios, e o Leal e o In mencionaram o Live Shop, a gente também já fala bastante sobre essa live de transmissão de vendas que tem, né, vários públicos em áreas mais afastadas. Vocês trazendo essa questão do 5G, vocês acreditam que essa conectividade vai ter algum tipo de transformação, vocês sendo um diferencial da Jovi nessa faixa de preço? Dentro dessa faixa de preços, os aparelhos 5G são hegemônicos, né? As pessoas já buscam e tem isso como um threshold, assim, se não for nem consideram. Mas, como você falou, o 4G ainda é muito presente. A gente enxerga que o 5G vai expandir cada vez mais, e é para o rumo onde o mercado está indo, e a gente vai estar sempre adaptado à demanda do consumidor. Então, para esses modelos que a gente lançou, o